Litígio 0 2024. No dia 1º de abril de 2024, entra em vigor o novo Litígio Zero. E tá aí a pegadinha do 1º de abril. Não é reabertura daquele Litígio Zero de 2023. Vem comigo que vocês vão entender agora o que compõe esse novo parcelamento. Olá, contribuinte! Muito bem-vindo novamente. Meu nome é Adalberto Vicentini e hoje vamos falar do Litígio Zero 2024. Muita gente ficou perguntando, poxa, reabriu então o Litígio Zero de 23? Posso considerar as mesmas considerações que vocês passaram no ano passado, lá daquele vídeo? Não. É um novo programa. Esse Litígio Zero 2024 ele traz condições diferentes, deu uma cortada em algumas possibilidades de pagamento e trouxe até alguns esclarecimentos que no programa anterior não ficaram tão claros e até não eram negociados daquela forma. Então, antes da gente começar o vídeo, já clica aqui, dá o like, curte o nosso vídeo, faça depois comentários se você gostou, a parte que você não entendeu, sugestões de novos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim vocês não perdem prazos importantes e oportunidades de regularização desse mundão tributário que o nosso Brasil não tem nada de simples, né? Então, vamos lá, vamos tratar um pouquinho desse Litígio Zero de 2024. Aliás, falando em notificações importantes, se você é contribuinte de ICMS, tem dívidas de ICMS, está vendo esse vídeo, principalmente no período de abril, confira o vídeo que gravamos em paralelo aqui do Acordo Paulista, uma oportunidade inédita para quem possui dívidas de ICMS. Confira esse vídeo aqui na relação do canal e vou colocar o link aqui embaixo na descrição deste vídeo também, tá bom? Então vamos ao Litígio Zero, vamos tratar, entender do que se trata esse novo Litígio Zero 2024. Já vimos a primeira diferença na própria constituição do programa, porque o Litígio Zero 2023 era uma portaria conjunta da Receita Procuradoria, portaria conjunta 1/2023. Aqui nós estamos falando de um edital de transação por adesão da Receita Federal. Opa, Receita Federal, que já significa não temos aquelas modalidades da Procuradoria de pequeno valor que tinha no Litígio Zero 2023. Poxa, então eu não posso mais pegar o pequeno valor e negociar? Pode, mas não no Litígio Zero. Essa modalidade é exclusiva, eu concordo com o que a Receita fez agora, separou situação Receita, situação Procuradoria. Fica mais fácil para o contribuinte entender. Muita gente questionava o nosso escritório sobre, eu queria fazer o Litígio Zero, mas com dívidas na Procuradoria. Não é o foco do Litígio Zero a Procuradoria. Como dissemos no vídeo anterior, o Litígio Zero ele trata para a solução de contencioso perante a Receita Federal. Eles empurraram ali uma situação da Procuradoria que hoje tem parcelamento próprio, que são os parcelamentos da PGEDAL. Hoje temos a PGEDAL em vigor, a 1/2024, para débitos inscritos em dívida ativa da União, PGFN. Pode ser prorrogada, provavelmente será prorrogada ou criado um novo programa, mas quero tratar de débitos da Procuradoria? Procure os nossos vídeos que estamos tratando das transações PGEDAL. Outra situação. Litígio Zero, como dissemos no vídeo anterior, ele busca uma solução, uma resolução de contencioso administrativo perante a Receita Federal. E, dependendo do caso, com descontos, oportunidade de descontos. Também oportunidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Poxa, legal, mas contencioso, o que é contencioso? A própria lei, o próprio edital traz a descrição de contencioso e, como eu disse anteriormente, contencioso é conflito. E o que significa conflito nesse mundo tributário perante a Receita Federal? Processo administrativo. Não estou falando obrigatoriamente judicial, estou falando em processo administrativo. Na prática, vamos lá. Na situação fiscal do ECAC, não é o conta corrente, débito declarado e não pago. Então, já fica isso, coloca na cabeça, débito declarado e não pago não entra no programa Litígio Zero 2024. Débito
que está em processo administrativo fiscal, ok, suspenso. O processo administrativo fiscal está suspenso diante do quê? De uma impugnação, de uma manifestação, alguma situação que discute aquele valor, suspendeu a exigibilidade da cobrança. Então, primeiro, processo administrativo que caracteriza o contencioso e suspenso. Ele está pendente de julgamento na Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, a DRJ, ou no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Traduzindo, ou ele está aguardando a discussão do delegado da primeira instância administrativa ou do CARF, que faz às vezes do tribunal, da segunda instância administrativa. Perfeito? Então, se você tem uma discussão de uma dívida, de um auto de infração, de alguma situação que gerou esse conflito e ela está pendente de julgamento, tanto na DRJ quanto no CARF, ou seja, primeira ou segunda instância administrativa, temos a oportunidade de negociar no programa Litígio Zero. Prazo, ele iniciou, curiosamente, no dia 1º de abril de 2024 e temos a oportunidade de iniciar o procedimento de adesão até o dia 31 de julho de 2024. Adalberto, vai prorrogar? Não sabemos, mas, como sempre dissemos, não contem com prorrogação. Trabalhem com o prazo inicial. Então, até dia 31 de julho de 2024, eu posso formalizar esse meu requerimento administrativo. Opa, requerimento administrativo? Sim, ele não é o programa de parcelamento convencional, que você clica, seleciona o número de parcelas, já sai a guia. Não, você tem que habilitar um processo administrativo de adesão ao Litígio Zero. Onde que eu faço esse processo de adesão? No ECAC. No sistema de atendimento ao contribuinte. Eu não sei mexer no ECAC. Fale com o seu contador, fale com o seu advogado que mexe na área tributária, fale com outros profissionais que estão acostumados, administrador da empresa, que estão acostumados a mexer ali no ECAC, porque ali tem um campo ideal, que é na parte de legislação e processo no ECAC, requerimento web, e ali vocês abrem o programa de negociação Litígio Zero. Opa, requerimento web? Não é o mesmo lugar onde eu fiz a adesão na autorregularização, que acabou agora no dia 1º de abril também? Sim, é no mesmo campo, só que não é mais autorregularização, agora é específico do Litígio Zero. Vocês devem preencher o formulário, o requerimento ali, abrir esse processo administrativo e junto ao requerimento, o pagamento da primeira parcela, a DARF já recolhida dessa primeira parcela. Precisa estar com essa DARF recolhida. Não adianta abrir o processo administrativo sem essa DARF. Condições de pagamento. Poxa, falei em descontos. Como que eu vou saber se eu tenho direito ao desconto ou não? Vocês já cansaram de ver a gente falando aqui sobre os ratings da dívida, débito de recuperação alta, de média perspectiva de recuperação, irrecuperável, difícil recuperação. O desconto, assim como em todos os outros programas de transação que vocês têm acompanhado aqui conosco, somente são fornecidos para os débitos, os créditos considerados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, como é que funciona isso? Redução de até 100% nos juros, nas multas, observando o limite de 65% sobre o valor total do crédito objeto de negociação. Então, zero multa, zero juros, desde que esse zerar da multa e juros não ultrapasse 65% do saldo atualizado. Forma de pagamento. Entrada de 10%, após a aplicação dos descontos, 10% de entrada dividida em 5 parcelas. Então, para ficar mais fácil o cálculo, aplica os descontos sobre o novo saldo, 2% por parcela pelas primeiras 5 parcelas. Então, ok, a gente acabou de fechar o bloco da entrada, 10% em 5 parcelas. E o saldo? Esse saldo de 90% que sobrou em até 115 parcelas mensais. Posso utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para pagamento desses valores? Posso sim.
Tá, quanto que eu posso utilizar quando eu tenho? Ah, eu não tenho. Não, se você não tem, 10% de entrada, 90% parcelado. Eu tenho prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Entrada de 10% em 5 vezes, até aí igualzinho que eu já tinha falado anteriormente. Agora vira uma bagunça dos números. Sobraram 90%, certo? Desses 90%, 70% com créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, 30% desses 90% em até 36 vezes. Entenderam? Complicado, mas vamos lá. De novo, tenho prejuízo fiscal. 10%, dinheiro, cash. 5 parcelas para cobrir esses 10%. Dos 90% que sobraram, vira um novo saldo. Esquece a entrada, já foi. Do novo saldo, 70% com os créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, 30% parcelado em até 36 vezes. Ah, Adalberto, mas isso daí é só para débito de recuperável e difícil recuperação. Meu débito é considerado de alta ou média perspectiva de recuperação. Eu posso entrar no programa? Sim, mas aí as condições mudam. Não tenho prejuízo fiscal. Eu posso pagar 30% em 5 parcelas, pesadinho, mas é o que o programa permite, 30% em 5 parcelas, e o saldo de 70% em até 115 parcelas. Poxa, mas eu tenho prejuízo fiscal, eu posso usar aqui? Pode sim. Mesmo os 30% em 5 vezes, em dinheiro, pagamento, no cash mesmo, e os 70% que restaram do novo saldo, 70% com os créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, 30% parcelado em até 36 vezes. Um alerta importante quanto ao número de parcelas em todas as modalidades que estamos tratando aqui. Quando estivermos tratando de créditos previdenciários, o máximo de negociação, de número de parcelas é de 60, considerando entrada, saldo. Não podemos ultrapassar o limite de 60 parcelas. Isso a gente sempre fala em todos os vídeos e não é diferente aqui. Crédito previdenciário não pode ultrapassar o total de 60 parcelas. Mas agora uma boa notícia, nós temos aqui a transação do contencioso de pequeno valor. Nós temos sim como funciona o pagamento na transação de pequeno valor. Aliás, antes, o que é contencioso de pequeno valor? Assim como nas outras transações, eles consideram os débitos as negociações cujo crédito atualizado não exceda 60 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está R$ 1.412, então esse crédito, esse teto para negociação seria de R$ 84.720. Então, por negociação, não pode ultrapassar esse teto. Uma outra condicionante seria que, obrigatoriamente, podem negociar nessa modalidade de pequeno valor apenas pessoa natural, pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Não podem mais, empresas que ultrapassam esse limite da MEPP, não podem negociar pequeno valor. Então, nesse caso, independe da capacidade de pagamento, se o débito é de alta, média, baixa recuperação, abaixo desses 84.720, posso desistir e negociar. E quais são as condições? Nós temos um desconto escalonado, de certa forma. Quanto maior o número de parcelas, menor o desconto. Em todas as modalidades aqui do pequeno valor, a entrada é a mesma, 5% do saldo atualizado em 5 prestações mensais. Então, até esses 5% sem desconto nenhum, tá? Diferente dos outros. Esse 5% é o saldo atualizado, 1% ao mês, 5 parcelas. E sobre o saldo? Paguei esses 5. Se eu for pagar em até 12 parcelas, redução de 50% sobre esse saldo, inclusive considerando o montante principal. Opa! Principal? O desconto aplica sobre o principal? Sim. Neste caso do contencioso, sim, o principal não é limitador de desconto. Vou pagar então 12 vezes, fica muito pesado, mesmo com 50%, eu precisava de mais parcelas, ok.
5 vezes de entrada, 5%, e sobre o saldo, sobre esses 95%, em até 24 vezes, desconto de 40%, inclusive sobre o principal. Outra modalidade, 5%, 5 vezes, saldo de 36 parcelas, 35% de desconto pegando o principal. E se eu for pagar 5 de entrada mais 55, ou seja, o total de 60, redução de 30%, incluindo o montante principal. Parcela mínima, R$ 100 para pessoa natural, R$ 300 para empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte e R$ 500 para os demais casos. Outro ponto importantíssimo, rescisão. E por que ela é importante? Vou até puxar aqui o que eu ia colocar no final do vídeo. Se vocês rescindirem esse parcelamento, o contribuinte fica 2 anos impedido de realizar uma nova transação tributária. Então não é o débitor, é o contribuinte. 2 anos sem nova transação. Ah, mas essa transação é outra, não é litígio zero. Não importa. 2 anos de impedimento. A Receita está aplicando, por enquanto, nessas transações da Receita, não identificamos essa vedação, mas na Procuradoria já identificamos sim. Cuidado com essa rescisão. A situação mais comum de rescisão: falta do pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. Então fiz a minha negociação, não posso deixar 3 seguidas ou 6 alternadas sem o pagamento. Outro ponto que causa rescisão: não cumprimento da entrada. Não pagamento da entrada, rescisão do programa de parcelamento. E essa daqui que é a mais perigosa, não sabemos até que ponto que a Receita vai aplicar essa modalidade de rescisão. A falta de regularização dos débitos vencidos após a publicação desse edital. Opa! Falta de regularização de tributos correntes, inscritos ou não em dívida ativa da União. Então não podem ser geradas novas dívidas. Quando que foi publicado esse edital? 19 de março de 2024. Então, após a publicação do edital, novas dívidas podem causar rescisão. Uma que eu deixar em aberto ali já causa? Não. Por 3 meses consecutivos ou 6 alternados. Então, muito cuidado com essas hipóteses de rescisão de parcelamento. Certo, pessoal? Ficou claro? Bom, já sabem. Curtam, compartilhem, manda mensagem aqui pra gente, tá confuso, ficou com alguma dúvida, tem alguma situação particular que a gente não abordou aqui, coloca no comentário, tentaremos respondê-los o quanto antes ou passar uma orientação. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas que acompanham nossos vídeos, mas falem conosco. Gostaria de um novo tema, esclarecimentos de algum ponto específico, não precisa ser parcelamento, mas algum ponto do âmbito tributário, entre em contato aqui conosco, será um prazer respondê-los. Tá bom? Muito obrigado, boa sorte, boa transação tributária no litígio zero e até a próxima. Tchau, tchau!